Olá pessoal, tudo bom? Boa tarde e bem-vindos a mais um dia aqui de Bet, né? Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Almeida e eu trabalho na Lenovo Educação, né? Então, sim, a Lenovo tem uma vertical 100% dedicada à educação, né? Minha formação é engenheiro, né? Como vocês podem ver aí, mas não existe essa formação engenheiro de educação, né? Então, minha formação é, digamos assim, técnica, né? Formal, sou engenheiro elétrico, né? E ao longo dos últimos anos trabalhei com IoT, trabalhei com infraestrutura para redes, né? E agora eu estou na Lenovo aqui há mais ou menos um ano e meio, trabalhando em conjunto com a Carol Gomes, né? Ela é professora IBDM de educação aqui na Lenovo. E ontem, né, recapitulando um pouquinho a agenda do que tivemos, já falamos dos projetos tecnológicos bem estruturados, né? Então, vai muito além do dispositivo, né? Quando a gente fala em educação, não é só dar um computador para cada aluno e pronto, né? E hoje eu vou falar um pouquinho dessas relações humanas com tecnologia, né? O que acontece, o que a gente espera, inclusive a pandemia veio aí, né, para acelerar algumas coisas e para a gente também questionar algumas outras e entender, né? E aí, tecnologia está aí, sabe usar, como que você usa, né? Se você está dando aula remoto hoje, por exemplo, pegou uma câmera mais ou menos como essa daqui, botou um quadro branco aqui atrás e começou a escrever, ótimo, né? Vamos usar o que tem para não parar a aula, a educação ali não pode parar. Mas e aí, será que é o melhor caminho? Será que é a melhor rota mesmo? Como você sabe do outro lado, quem está prestando atenção, né? Como vocês sabem aí, né, tem alguns estudos que apontam que mais de 60% dos alunos não ligam a câmera e muitas vezes, né, podem ser fatores externos, ou porque eles não estão engajados, porque eles não estão interessados, porque às vezes não tem uma conectividade boa, né? A conectividade ela é instável, às vezes está no 3G, no 4G, né? O Wi-Fi não está disponível. Então tem uma série de outros fatores que acabam interferindo nisso, né? Quando a gente fala desses fatores, enfim, né, vê um monte de coisa. Como eu já comentei, acho que eu comentei ontem, né? Mas reforçando aqui a mensagem, quando a gente fala de relações humanas também, a gente acha que o computador está aí, vai substituir tudo, o computador vai fazer tudo sozinho, inteligência artificial, blockchain, né? Todos esses nomes aí, esses trends no mercado. Mas assim, o computador ele tem uma função específica, né? E ele está limitado àquilo, por mais maior capacidade que seja. Quando a gente fala da relação humana ali, né, só para vocês terem uma ideia, o ser humano ele consegue experienciar ali cerca de 34.000 emoções, sentimentos. Então imagina, é algo muito complexo, né? Cada um vai interpretar de um jeito, né? Tem aluno ali que se você chamar atenção, ele tudo bem, né? Ele sabe que realmente estava prestando atenção. Tem aluno que ele sabe que não estava prestando atenção, mas não vai gostar, né? Ou se você ficar pedindo para ligar a câmera, aí acaba até chegando no outro ponto, pensando na privacidade do aluno, enfim, né? Acaba vindo um monte de outras discussões aí, né? E o que a gente faz aqui na Lenovo é justamente tentar facilitar, né, esse ensino através da tecnologia, né? Então, seguindo um pouquinho aqui, né, quando a gente fala do mercado educacional, né, que ele está mudando, eu diria já que mudou, né, mudou bastante até por causa dessa pandemia. Então, quando a gente começa a perceber que a tecnologia é presente, cada vez mais presente nas salas de aula, quando íamos para a escola, né, e não estou falando só de computador, tecnologia desde que saiu do mimeógrafo e evoluiu ali para uma máquina de Xerox, né? Quando saiu da máquina de Xerox e criaram um aplicativo e agora cada um tem um computador, né? E também mudou muito ali a responsabilidade dos educadores, né? Porque antes você tinha que ensinar competências, habilidades técnicas ali, né? Como matemática, português, história, assim por diante. Hoje você precisa desenvolver outras habilidades interpessoais, colaboração, pensamento crítico, né? Até no curso que eu estou fazendo na pós-graduação focada em educação, né, tem uma matéria ali que justamente fala disso, né, uma das matérias iniciais, que o foco no mercado de trabalho hoje não é quem tem ou só o melhor currículo, claro que falando em geral, né, não falando por todo o mercado de trabalho, mas o foco ali está em quem sabe fazer as perguntas, né, porque se você não sabe fazer as perguntas, não adianta você ter um Bing, você ter um Google aí disponível, né, para vocês pesquisarem o que vocês quiserem, mas você não sabe o que pesquisar. Quando você pesquisa, você não sabe como interpretar aquilo e saber também, né, até as fake news, né, até saber o que é fake news, o que não é, né? Então ainda está em desenvolvimento ali um blockchain de repente para conseguir identificar automaticamente. Então esse pensamento crítico, claro, é muito importante, né? E aí essas catástrofes aí como a pandemia, né? A gente está falando da pandemia porque é algo global, né? Mas também tem algumas coisas locais que acabam afetando ali localmente a cidade, o bairro, né? Ou de repente um país específico, né? E a continuidade da educação que não pode parar, né? Então, independente ali em todos os níveis e formas de ensinar. Até falando do ensino híbrido, né, que não é algo novo, não é algo, saiu agora, surgiu agora por causa da necessidade. Não, já existia há 100 anos atrás. Mas com a tecnologia disponível no momento, quero os correios,
era de repente uma cidade menor, deixar a atividade lá, não sei, na farmácia, na padaria, você fazia atividade, né? Pegava a matéria, fazia atividade, deixava lá, depois passava alguém, retirava aquilo, só que você demorava 2 semanas entre realizar aquela atividade, né, entender o que você está fazendo, entregar, aí isso ia para algum lugar, né, um professor, uma professora ia corrigir, depois devolviam para você no meio, aí tinha passado 2 semanas, talvez um mês, você já nem lembrava mais o que você tinha pensado. Então, o timing era outro. E pensando que a expectativa de vida ali também, 100 anos atrás, era bem menor do que é hoje, né? Então isso era algo que era mais limitado, né? Você não conseguia ensinar tudo que, em teoria, um aluno ali, um estudante de 18 anos, quando sai do ensino médio, tem de conhecimento, ele não tinha tudo isso no passado. Então, de novo, né? Tecnologia ali que a gente tem como meio, e tecnologia, obviamente, a gente falando dele de novo, falando de computadores, de serviços, de soluções, incluindo softwares também, né? E aí, essas ferramentas todas, né, que existem, ela tem que estar focada para o aprendizado contínuo e remoto. Aí quando a gente fala focado no aprendizado contínuo e remoto, a gente está falando assim, você vai ligar a máquina, ela tem que estar pronta funcionando, você não tem que ligar, ela tem que ficar, sei lá, 3 minutos carregando, aí vai atualizar alguma coisa, aí reinicia, né? Ou de repente, sei lá, tá com alguma coisa desatualizada, algum driver e a câmera não está funcionando direito, ou tem mais de uma saída de áudio e não está. Quando você vê ali, você perdeu 5 minutos de uma aula que tem 50, então 10% do tempo já foi embora, né? E essas principais decisões aí também, né, não só de tecnologia, também tem a parte de aquisição, que a gente falou bastante hoje, ontem, né? Ali do modelo de negócios, dos modelos financeiros, né? Não adianta a gente ter a melhor solução do mundo e tudo, mas e aí, como que a gente aterriza tudo isso, né, para a realidade ali de cada escola, né? Então, o processo de aquisição também é super importante, né? E vocês vão ver aqui que a gente vai falar que essas mudanças todas, né? Elas são necessárias, né? Quando a gente fala dessas mudanças, né? Até está falando ali de distritos, mas intenta as unidades das escolas, né? Elas têm que ser inovadoras para permitir o ensino remoto, né? Principalmente no privado, né? É, não era, será que eu vou ou será que eu não vou? Não. Você tem que ir para o ensino híbrido, tem que ir para o ensino remoto. Ah, mas eu não tenho nada, então vamos começar com o que a gente tem. Vamos ali, por exemplo, o Office 365 gratuito para educação, né? Vamos usar os dispositivos que a gente tem aqui e depois vai evoluindo, né? Um ano depois, algumas escolas conseguiram evoluir bastante. Outras, há um ano atrás, já praticavam isso, né? Então, elas não tiveram ali praticamente defasagem nenhuma, né? Mas eram escolas que já estavam utilizando a tecnologia há muito tempo. E quando a gente fala em usar a tecnologia, tem o pedagógico, né? Nunca esquecer, devemos esquecer do pedagógico. De novo, não adianta colocar esse monte de ferramenta, de dispositivo, de tecnologia, mas você não tem o conhecimento, né? Se a gente pega aqui um computador e tudo que o Teams, por exemplo, da Microsoft evoluiu no último ano, é algo que você não aprendeu na universidade. É algo que, para quem já conhecia o Teams mudou, né? Foram agregando muitas funções, tem muitas funções de acessibilidade também, no caso ali da Microsoft, enfim, uma série de outras coisas que dá para integrar, para ir muito além ali, de repente, de um Forms, por exemplo, né? De uma atividade online, alguma coisa do tipo, né? E essa transformação digital, ela é complexa, né? Então, quando você fala dessa transformação digital, que é um nome meio, entre aspas, batido aí de mercado, mas a transformação digital é o que está acontecendo agora na educação. De novo, não é só colocar o computador. Então, vamos pegar essa apostila que era impressa, vamos criar um aplicativo, mas como que você faz isso? Você escaneia todas as suas apostilas aí do seu sistema de ensino, coloca isso no aplicativo como um PDF, pronto, está resolvido? Claro que não, né? Se você fizer isso, você ainda está tentando entender como que funciona, né? Não estou falando que é errado, mas não é o melhor caminho ali. Você tem que deixar o negócio mais interativo, porque a única diferença é que você saiu do papel e foi para o digital. Mas como, né? Tem interação, você no final consegue ter um analytics ali, saber o que cada aluno está enxergando e está fazendo, qual que é a dificuldade da turma, qual a página, qual a atividade que o pessoal demora mais tempo para fazer, né? Então essas soluções, né, que precisam ser ali confiáveis, seguras e flexíveis. Quando a gente fala flexíveis, porque ela tem que funcionar a todo instante, né? E em qualquer dispositivo, né? O ideal é que vocês usem computadores da Lenovo, mas se ainda não tem, né? Então tem que usar, né? A gente não pode esperar, eu vou esperar comprar o computador da Lenovo. Não, sempre usem o que já tem para, né, seguir com o ensino. E hoje eu vou falar um pouquinho do Learn School. Para quem não sabe, a Lenovo Software ela tem uma divisão, né? Perdão, a Lenovo tem uma divisão chamada Lenovo Software, é uma empresa que a Lenovo adquiriu em 2012, que chamava Stoner na época, e a Stoner já detinha o Learn School.
tá? Eu não sei se você já conhece, algum de vocês já conhece o LearnSchool, talvez, porque o LearnSchool ele é uma solução que foi criada e desenvolvida por educadores, mas é uma solução que tem mais de 30 anos de mercado, só para vocês terem ideia, né? E aí tem a versão que a gente chama de clássica do LearnSchool, por exemplo, que é essa mais antiga, que ela tem muitas funções ali que hoje já não fazem tanto sentido, porque você tem ali um Google, um Microsoft Forms, por exemplo, que você consiga dentro do LearnSchool aplicar uma prova, mas limitado. Era localmente, né? E quando eu digo localmente, era todo mundo no mesmo ambiente físico, né? Hoje já não faz muito sentido. Então, como a tecnologia, como a educação evoluiu, o software aqui, o LearnSchool também evoluiu, então hoje a gente tem uma versão, né, que é o LearnSchool Air, e vamos supor, eu estou aqui da minha casa hoje, né, dando essa aula, digamos assim, nessa palestra aqui, e vocês estão remotamente assistindo. Se a gente tivesse com o LearnSchool configurado, eu ia entrar aqui no meu painel, que eu vou mostrar no final para vocês, né, e eu ia clicar lá no botãozinho, iniciar a aula. Na hora que eu clicar em iniciar, ele vai conseguir saber exatamente o que cada um de vocês está fazendo. Se vocês estão prestando atenção aqui ou não, se vocês estão vendo outra coisa, conseguir limitar o site de vocês, né? Então, eu só quero que vocês acessem o site da Beth, o site da Lenovo e, sei lá, um site de um formulário aqui para preenchimento no final da sessão, por exemplo, né? Então, eu consigo limitar. E isso eu, como educador, pensando não como engenheiro aqui, mas a figura do educador, né? É, sem necessidade de falar, olha, TI, eu preciso configurar essas máquinas para esse dia, para esse horário que elas só acessem esse site, né? Então, até o TI conseguir fazer isso, né, ele precisa de um firewall, de microsegmentação, é um processo super complexo também, precisa de toda uma infraestrutura. Mas a hora que você falar para o TI, então, mas eu estou na minha casa e cada aluno está da casa dele. A TI vai falar, então, desculpa, eu só consigo controlar o que está no meu ambiente, por exemplo, né? Então, até aqui o LearnSchool, né, eu gosto bastante do monte deles, que eles falam, né, lidere com o coração, oriente com o LearnSchool, porque o LearnSchool, ele não quer concorrer nem com o Google, nem com o Microsoft, nem com o Zoom, nem com outra ferramenta ou qualquer outro LMS, por exemplo, né? Na verdade, ele vem para complementar. Então, se a sua escola já tem ali uma política bem desenvolvida pedagógica com o Google, com o Microsoft, já tem os dispositivos, mesmo que não for Lenovo, o LearnSchool é compatível. Ah, Carlos, mas eu uso Windows, Chromebook e macOS. Não tem problema nenhum. É um software, ele vai funcionar com todos eles, tá? Então ele funciona com todos os sistemas operacionais, né? E ele faz essa orquestração, como vocês estão vendo aí, literalmente, né? Dita que é a orquestração na sala de aula e você consegue identificar o que cada aluno está fazendo, né? Daqui um pouquinho do que eu comentei, essa inovação significativa que a gente comenta aqui, né, é justamente isso, porque eu não estou trazendo algo para concorrer com o Google, com o Microsoft, ou substituir algum LMS de mercado, na verdade ele complementa tudo isso, né. Então, quando a gente fala ali de relação de experiência humana e tecnológica, o que a gente está querendo fazer nesse momento de ensino remoto, e não só nesse momento, né, mas em qualquer outro momento, é aproximar essa experiência, porque se você, professor, está na sala de aula, e você tem um termômetro ali, né? Vamos supor uma sala de 30 alunos. Uma sala é muito grande, mas também não é uma sala pequena. Você consegue saber ali quem está prestando atenção na aula, quem está viajando, quem só está de corpo presente, né? Quem às vezes está numa aula, como eu comentei ontem, está numa aula ali, de repente, de matemática, mas está fazendo atividade de história, ou o contrário, né? Então, entendeu? Opa, será que minha aula está chata e não está chamando atenção? Ou esse aluno por algum motivo aqui, esse estudante não vê relevância aqui na matéria que eu estou ensinando, né? Então, o LearnSchool ele ajuda muito também a descobrir isso tudo mesmo remotamente. Como eu disse, né, essa integração é simples com qualquer sistema operacional. E no caso de vocês, né, quando vocês, educadores, vocês vão entrar num site, né, chamado LearnSchool, vão clicar em login lá no site da Lenovo, vão fazer o login de vocês e já vai aparecer todas as turmas, né? Então vai aparecer a turma lá, eu até dividi aqui por matérias aqui, né? Como eu vou mostrar no dashboard para vocês, mas vocês podem dividir da melhor forma, né? Ah, Carlos, mas eu tenho aqui, sei lá, 500 alunos, por exemplo. Não tem problema nenhum. Você pode ter 500, pode ter 5, pode ter 5.000. 5.000 é muito, né? Mas pode acontecer. Você consegue usar esse mesmo painel e organizar como que você quer dividir essa turma. E, Carlos, mas você está falando ali que eu consigo ver o que a sala está fazendo de forma remota, enfim, né? Mas e aí? Se de repente vem um aluno de outra turma e precisa fazer alguma recuperação, alguma coisa, assistir a minha aula que ele perdeu, você consegue colocar aquele aluno naquele dia específico só e pronto, depois ele não acessa mais aquela aula, né? Então tem alguns recursos específicos, né, que fazem a diferença ali para a educação, né? Quando a gente fala desses recursos, a gente está falando justamente de orientar o aprendizado, né? Como eu comentei ali no início, a função do professor hoje em dia muito mais ser um guia ali, né? De orientar o aluno o que ele tem que fazer e tudo mais, do que
na nossa época, né, pensando aqui que todo mundo tem a mesma idade, que você sentava uma carteira atrás da outra, ia lá o professor falando, escrevendo na lousa, às vezes em 1 hora ali ele escrevia 5 lousas, lembrando de um professor específico aqui, né, e você copiava ali, você na verdade era uma máquina de xerox que estava fazendo aquilo, mas assim, o porquê que você está aprendendo isso? O porquê que você está decorando? Qual que é a relevância? Hoje os alunos nos perguntam e o mercado também pede isso, né? Porque naquela época ali, quando a gente está falando de pós-revolução industrial ainda, né? O que o mercado pedia era isso, né? Eu quero que você sente aqui, eu quero que você faça esse processo automático, eu quero que você fique repetindo e fazendo o mesmo processo sem questionar. Faz aí. Se é o mais eficiente ou não, é outra história, mas faz o que a gente está pedindo. Hoje o mercado, né, a gente já vê ali pela diversidade e inclusão, que não é suficiente você fazer isso, né? Tem algumas empresas que não são diversas, que não são inclusivas, por exemplo, elas acabam se limitando, né? Se elas existem hoje, pode ser que daqui 2, 3, 5 anos elas não existam mais. Então, com a educação é a mesma coisa, né? Então, quando a gente fala ali de orientar esse aprendizado, né, é justamente essa integração, né, que você teria na sala de aula, trazer isso para o mundo virtual, né, para o mundo remoto, digamos assim. Então você tem ali algumas funções de limitar alguns sites que o aluno vai acessar. Você pode inclusive falar, não, só quero que você acesse esses sites, né, específicos durante a minha aula. Acabou a minha aula de 50 minutos, a gente vai dispensar a turma e pronto. Aí a turma segue fazendo ali o que eles estavam, né, com as políticas dentro da escola. É outra coisa também, uma função bem bacana que chama tela em branco, né? E essa tela em branco é bacana porque quando você, né, quer chamar atenção na aula, você faz alguma coisa ali, né, bate palma, enfim, chama a atenção dos alunos e, ó, presta atenção aqui que eu vou explicar como que foi a última aula, né, o que que a gente viu na última matéria, qual que vai ser a dinâmica da aula de hoje. Mas aí, como que você faz isso remoto? Né, não dá nem para pedir para todo mundo abrir o microfone, senão fica aquela loucura toda lá, né, e você não consegue ouvir nada. Então, com essa tela em branco, por exemplo, vai aparecer uma tela, literalmente, né, um pop-up gigante em tela cheia, você pode customizar a imagem, pode customizar o texto que você quer colocar e pode colocar lá, de repente, o logo da escola, uma imagem mais tranquila para o pessoal se acalmar ali, né, e um texto escrito, olha, por favor, preste atenção na explicação, né. E se o aluno tentar ESC, Alt Tab, qualquer coisa desse tipo, nada disso vai funcionar, porque você remotamente tem o controle daquela máquina naqueles 50 minutos, né. Então isso é bem bacana. Outra função também que a gente tem, é justamente para promover a colaboração, né. Então a gente consegue, como professor, obviamente, compartilhar a tela facilmente, mas isso a gente já faz ali usando o Google, usando o Microsoft, mas o bacana é que a gente consegue também enxergar a tela de todos os alunos e, de repente, destacar algum aluno, né. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o Lucas, né, ele está aqui fazendo a matéria hoje, ele foi o primeiro a acabar, ou não necessariamente o primeiro, mas ele encontrou um jeito diferente ali de realizar atividade de matemática, por exemplo, né, enquanto todo mundo estava no padrão, ele achou uma outra forma. Então, Lucas, vou compartilhar sua tela aqui, você pode compartilhar, porque eu estou vendo que você fez uma forma diferente. Você pode explicar para a turma, né? Porque na nossa época seria, olha, você pode vir aqui na frente explicar como que você fez, como que você concluiu essa atividade, porque é uma forma diferente de abordar o mesmo problema, né? Não existe só uma solução, né? Geralmente tem 2, 3, 4, 5 soluções para cada problema, né? O difícil ali geralmente é escolher o melhor caminho, né? Então essa parte de promover a colaboração é bacana e uma coisa interessante, né? Quando a gente fala de Google, de Microsoft, as ferramentas, você tem o chat, né? Até aí nada demais. Só que dentro do Learn School você tem um chat também. Aí você fala, mas Carlos, para que eu quero dois chats? Porque dentro do Learn School é uma conversa entre o professor e o aluno, por exemplo, né? Então é uma conversa 1 para 1. Né? A mesma coisa é quando você está na sala de aula e você levanta a mão e vai perguntar, e você fala, "Ah, e se alguém rir de mim? E se minha pergunta for besta, né?" Geralmente a pessoa nem levanta a mão, né? O estudante ali, ele fica e fala, não, não vou perguntar, não, minha pergunta é besta, vão rir de mim, né? Aqui não, o aluno pode mandar direto para o professor, né? Aparece um pop-up aqui para o professor, né? O aluno pode, inclusive, levantar a mão de forma virtual, olha que loucura, né? O aluno está da casa dele, ele pode levantar a mão, porque vai aparecer um pop-upzinho vermelho para o professor, ele vai saber exatamente que aluno que está levantando a mão e com alguma dúvida, e aquela conversa fica entre os dois, né? Sei lá, se for relevante, o professor pode compartilhar com a escola, não, da mesma forma que faria ali no mundo analógico, digamos assim, no mundo offline, né? E isso tudo é para aproveitar o máximo do tempo de ensino, né, ou seja, para a gente ser mais eficiente, né, gerenciando e personalizando todas essas configurações que eu comentei, os sites mais usados, enfim, você consegue personalizar, porque você vai garantir que, por exemplo, o professor ali de história, ele tem uma necessidade, o professor de física, ele tem outro. Então, de repente, o professor de história, sei lá, vamos acessar alguns vídeos do YouTube e alguns sites específicos para a aula de hoje. O professor já de física, vamos acessar o site da NASA e algum outro site específico
específico aqui do conteúdo. Qualquer outro site que o aluno tente acessar, né, nesse exemplo aqui de História e Física, de repente o aluno está bem entediado naquela aula de Física e quer voltar e acessar o site de História que o outro professor passou, ele não vai conseguir, porque isso está limitado pelo professor, né? Então, de novo, é que a gente dando o controle, né, para o educador na sala de aula, e não um controle no sentido de aquela pessoa brava, né, que quase autoritária, mas o controle tipo, olha, vamos direcionando aqui, vamos focar, porque nossa aula só tem 50 minutos e já se passou meia hora, então temos 20 minutos aqui para fazer um resumo aqui, entender que até onde vocês conseguiram avançar hoje, né, para a gente dar sequência aqui e cumprir o nosso currículo, né? Então, de novo, a tecnologia ali no meio, né, sendo um agente transformador ali, um agente transformador no sentido de ser esse facilitador, né? Então, vou mostrar aqui uma demo para vocês, tá? Esse vídeo que está passando é só uma animação que eu coloquei, mas não se preocupem, vocês vão ver um dashboard real, tá? Eu tô até, deixa eu voltar aqui. Pronto, vocês vão até me ver de lado agora, porque eu estou olhando para o monitor do lado para poder apresentar para vocês, né? Então, essa aqui é a telinha, né, que você, professor, você, professora, você, educador, iria enxergar, né? No caso, eu criei algumas turmas fakes aqui, né? Então, matemática, história, geografia, química, só para vocês terem uma ideia de como vocês podem dividir. Ah, Carlos, mas eu quero dividir por trabalho em duas escolas, de repente, eu quero dividir por escola, ou eu quero dividir por turno, eu quero dividir por ano, do jeito que vocês quiserem, né? Tem toda essa autonomia para vocês customizarem. No caso, eu já tenho as minhas salas criadas, né? Para não passar aqui, a gente ainda temos 9 minutos, acho que é o suficiente. Eu vou entrar aqui na sala demo, por exemplo, né? E dentro dessa sala demo, deixa eu logar de novo, que acabou expirando o login aqui. Ah, e um ponto importante, enquanto eu estou logando, né? Não sei se alguém já se perguntou aí remotamente, mas também tem um detalhe, né? Quando eu falo de privacidade, enfim, quando eu estou falando de enxergar a tela do aluno, aparece um pop-up para o aluno falando, olha, a aula está começando, você quer compartilhar a tela ou não? Porque isso é super importante, né? Imagina, então o professor entra lá a qualquer momento e vê o que o aluno está fazendo. Então aparece um pop-up e o aluno, também o estudante ali, pode parar esse compartilhamento a qualquer horário. E, além disso, né, tem uma função também que o professor, perdão, o TI, ele consegue entrar e falar, olha, a nossa escola só tem aula de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Então, assim, qualquer final de semana, em qualquer dia da semana fora desse horário, por exemplo, às 6, às 8, não vai funcionar. Porque você consegue, o TI da escola, né, consegue entrar lá no School e bloquear e falar, não, meu filho, não, isso aqui não funciona, não. Vai aparecer um pop-up para o professor, né, ele não vai nem conseguir iniciar a aula. Deixa eu ver uma pergunta que fizeram aqui, né? Se já conseguimos, de alguma forma, engajar os alunos, minimizando o desinteresse durante a aula remota. Exatamente isso aí, Augusto, exatamente. Porque não é só, liga a câmera aí para eu ver, porque aí quando você vê o aluno tá lá assim, né, entediado, assistindo aquela aula, mesma coisa que eu estivesse na sala de aula. Então, aqui é justamente o Learn School, ele tem essa função para ser mais dinâmico, né? Então, quando a gente fala de dinâmico, é para trazer essa experiência que você teria no mundo offline para o mundo online, né? Eu vou mostrar aqui para vocês agora, deixa eu entrar na minha sala demo aqui, né? Então, essa sala de demonstração, tá? Eu tenho alguns alunos, uma sala bem pequena, convenhamos, né? Como vocês podem ver, eu até dividi em duas turmas, né? Então, tenho aqui, vocês podem dividir até em turmas quando vão fazer atividades, olha, vamos fazer atividades separadas em grupos aqui remotamente, né? Então dá para fazer isso aqui no Learn School. E você vê que é um drag and drop, né? Você arrasta e solta e pronto, acabou. Agora eu vou dar um iniciar classe, tá? O que vocês vão visualizar agora é no computador do aluno que está aqui comigo, né? Eu tenho com um Windows e um Chrome aqui comigo, deixa eu dar um permitir, né? Lembra que eu comentei da telinha lá? Então aparece aquela telinha falando, olha, a aula do professor está começando, você quer compartilhar sua tela? Exatamente como esse que vocês estão vendo aqui na minha tela, né? Eu vou colocar aqui não, porque não faz sentido a mesma máquina, né? Ser aluno e professor, né? Tava só para mostrar para vocês. Então eu já estou enxergando os meus dois alunos automaticamente. Mas, Carlos, não estou entendendo. Você está na mesma rede, você está na sua casa, você falou, né? Então, sim, eu estou na minha casa. Mas se esse computador estivesse aí na casa de vocês, tivesse um computador com o Lucas, outro computador com o Augusto, na casa deles, isso também ia funcionar. Ah, mas preciso fechar VPN, preciso fazer alguma coisa do tipo? Não, não precisa fazer nada. O TI que vai fazer, né, ele vai integrar, né, vai instalar ali o Learn School uma vez nas máquinas e pronto. E no caso de Chromebook, isso está integrado ali com o dashboard dos Chromebooks, então quando o aluno logar, mesmo que ele já tenha os Chromebooks, né, a gente consegue vincular isso com o Chromebook gerenciado e já vai aparecer automaticamente o Learn School para ele, ou seja, mais fácil ainda, né? Então, quando a gente comentou aqui do Learn School, né, eu consigo enxergar o aluno, deixa eu ampliar aqui, ó,
consigo saber exatamente o que ele está fazendo, então estava no site da Lenovo, né? Excelente, que bom, né? Mas vamos supor que esse aluno, não sei, por algum motivo tivesse, sei lá, pesquisando sobre armas de fogo, né? E aí, antes de eu ir lá e brigar com o aluno, deixa eu tirar um print para documentar isso, né? Então, você clica aqui em captura de tela, ele já vai me baixar automaticamente aqui, já me fez o download, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, o print da imagem, né? A data, o horário e o login, né? No caso aqui 300E, que é o nome do login, mas seria o nome do aluno que iria aparecer aqui, né? Então isso aqui é muito bacana depois, né? Nesse exemplo que eu dei, para a gente ter isso documentado e conseguir entender com a família, né? Quando a gente fala de educação, tem essa proximidade ali entre os educadores e a família. Falar, então, o que está acontecendo? Porque seu filho está pesquisando, né? Ele ouviu alguma coisa? O que que foi? Como que a escola pode ajudar, né? Então, a escola indo além do ensino tradicional, ali como eu comentei, né? Não só ensinando as competências tradicionais. Outra coisa também que a gente pode fazer, eu vou selecionar esses 2 alunos aqui, né, mas eu poderia fazer com toda a sala. Eu posso pegar, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu pegar meu computador, deixa eu colocar aqui, ó. Então vocês estão vendo, né, a mesma página que tá ali. Eu vou vir aqui agora e vou dar um esvaziar tela, que tá essa tradução meio estranha, mas é um blank screen, tá vendo, ó? Apareceu essa informaçãozinha aqui, ó. Opa, acho que pronto, agora não dá para ver a tela totalmente, mas dá para ver que tem uma imagem aqui bloqueada, escrito Lenovo, né? Educacional Lenovo. Esse aqui é aquele momento que eu comentei para vocês, né? Então, nesse momento, é hora que ESC, Alt Tab, qualquer coisa que eu fizer ali, nada disso vai funcionar. Então, você travou a máquina do aluno, só que ele ainda está te ouvindo, né? E ali você pode, ó, pessoal, travei a tela de vocês aí, vamos recapitular o que a gente viu na última aula. Né, olha, a tela de vocês está travada porque me dá 2 minutos aqui que eu vou explicar qual que é a dinâmica de hoje, da atividade de hoje, antes de começar a aula, né? Então isso é bacana porque aí você mesmo da sua casa, o aluno da casa dele, você sabe que ele tem atenção plena e atenção total em você, né? Porque ele não tem mais nada para fazer. Agora, só se ele sai da frente do computador, mas aí é um outro assunto isso, né? E isso aqui é bacana porque, de novo, você vê que é um botão, você seleciona todos os alunos, ou alguns alunos específicos, e manda bloquear, né, o site. Outra coisa também, olha, expliquei aqui qual vai ser a dinâmica. Então, o que que eu quero fazer? Eu quero pegar e enviar um site para esses alunos, né? Então, aqui no caso, eu cliquei ali no botão enviar site, coloquei o site aqui do nosso stand, tá? Se você está aqui, provavelmente você já passou pelo nosso stand, né? Aqui na Bet, se não passou, visitem lá, tem os nossos consultores. E na hora que eu cliquei no botão enviar, o que que vai acontecer? Ele já me abriu automaticamente a página aqui da Bet. Poderia ser um link no formulário, poderia ser um vídeo do YouTube, poderia ser qualquer coisa, né? Então ele já abre automaticamente o navegador, ó, e tá aqui, né? Então ele já me mostrou aqui, deixa eu dar um OK. É como o login aqui expirou nas máquinas que estavam de demonstração, ele vai voltar para a página inicial, né? Mas enfim, carregou a página automaticamente aqui. E aí isso aqui é bacana porque, olha, o link está no e-mail que eu enviei, ou o link está aqui no chat, ou está não sei aonde, eu mandei ontem. Não, você manda o link, ele já abre automaticamente. Não é que o aluno vai receber para clicar. Ah, mas o meu aluno usa Chrome, o meu aluno usa Edge, o meu aluno usa Firefox, sei lá, como navegador padrão, não tem problema nenhum. Ele já vai identificar e vai abrir automaticamente essa página para os alunos. E lembra que eu comentei ali, né, só para encerrar, eu posso vir aqui, né, em limitar web e coloquei, né, que para a aula de hoje, por exemplo, a gente só vai acessar o site do Google Docs, lenovo.com e o site da NASA. Inclusive, eu poderia fazer o contrário, né? Eu posso dizer quais são os sites bloqueados. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e falar, não, ele pode acessar a internet inteira, mas TikTok, Facebook, Instagram, ele não vai acessar. Isso aqui não é uma configuração perpétua, digamos assim. Isso aqui é enquanto você está na aula. A hora que eu clicar aqui em cima no botão sair da classe, toda essas políticas vão acabar caindo aí por terra, né? Não vai estar mais funcionando, tá? E para mostrar para vocês como que isso funciona, eu vou de novo aqui selecionar esses 2 alunos, né? E vou aqui, ó, limitar site de alunos, né? Então vou limitar somente para os alunos selecionados. O que que isso significa? Que o aluno estava tentando acessar o site da Bet, como eu mostrei aqui agora, né? Foi o site que abriu, né? Quando eu mandei o link. Só que agora eu limitei, eu falei, não, não, não. Você só pode acessar Lenovo, Google Docs e o site da NASA. Então apareceu um pop-up, ó, Learn School, né? O site que você está tentando visualizar está bloqueado, né? Então mostrou o site bonitinho aqui, redondinho, e fala, ó, que você pode acessar Lenovo, Google Docs e NASA, por exemplo, né? Então, a hora que eu venho aqui, ó, deixa eu pegar o computador de novo, né? Então o computador está aqui comigo, com esse site bloqueado. A hora que eu clicar aqui, ó, deixa eu dispensar a turma. Vou dispensar a turma, pronto, liberei todo mundo. Eu volto aqui na minha máquina
E aí eu cliquei no link da Beth de novo. Aí o aluno já consegue acessar. Perdão, aqui. O aluno já consegue acessar. Acho que não está dando para enxergar, né? Acho que deu para enxergar agora com um pouco de reflexo, mas está vendo essa mesma máquina que eu mostrei para vocês que estava com o site bloqueado. Como a minha aula acabou ali, né? Então dispensei, pronto, ele voltou para as políticas que ele já tinham, tá? Encerrando aqui em ponto, né? 17, até para não passar do tempo, eu sei que tem outras palestras acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, muito obrigado aí vocês, né? Augusto, Luiz, Cássia, Wagner, Jucirene, Janaína, Gisele, Alessandra e Ana, né? Que estavam aqui conosco. E para os seus amigos, seus colegas aí que não conseguiram entrar hoje, que não conseguiram assistir a palestra, como vocês sabem, esse link está disponível aqui na Bet, né? Fica lá no nosso stand. Então pede para eles entrarem aqui se vocês acham que faz sentido e não deixem de visitar nosso stand, tá? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Abraço, se cuidem e contem com a Lenovo nessa transformação digital, né? Como eu comentei ali, a gente não quer só vir aqui, vender o computador e pronto, acabou, né? A gente quer e ajudar vocês nessa jornada. Não é só colocar o computador na mão de cada aluno. Vai desde o sistema de ensino, a parte de financiamento, tem todo esse nosso ecossistema de parceiros também, né? Então tem a parte pedagógica que é super importante. E é isso, tá? Não deixem de vir amanhã, a gente vai trazer alguns cases de sucesso e estarei aqui de volta com a Carolina Gomes, tá bom? Abraço e se cuidem. Muito obrigado pelo tempo de vocês.